Mensagem do céu. Complicado. Gente, quando me passaram isso aqui, eu nem sabia que existia. É um tal do ato profético, não é? Quando chegou para mim a primeira vez, é uma coisa, segunda outra coisa, terceira outra coisa, mas quando muita gente começou a me falar desse ato profético, e veio me falar uma pessoa muito amada, uma pessoa no meu convívio pessoal diário, e ele chegou para mim e me perguntou: irmã Céu, o que é essa coisa de ato profético? Eu perguntei: me explica o que é o ato profético. Não, eu estou desejoso de visitar uma pessoa e levar 2 vasos e quebrar um vaso e depois o outro, colocar dentro do outro que está inteiro e dizer que o Senhor vai refazê-lo, vai fazer ele de novo. Queridos, eu entrei em pânico, não é? Eu não tinha noção, não é, do que está sendo ministrado, gente, pelo amor do Todo-Poderoso. Vamos lá, queridos, vamos. Da onde veio essa questão do ato profético? O ato profético tem base nesse texto de 1 Reis 13:14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer. Eliseu, com porção dobrada do espírito de Elias, morreu doente, viu, queridos? Vocês que gostam de ficar dizendo para o mundo inteiro que doença é pecado, não é? Queridos, doença pode até um shedem, não é? Um demônio se infiltrar por meio de um pecado. É claro, está escrito, Yeshua disse para o paralítico: vai, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Mas, queridos, Elisha morreu doente, viu, queridos? Um homem com porção dobrada do espírito de Eliarro, viu? Então, amados, vamos parar de julgar os outros pelo amor do nome de Yeshua, viu? Olha, queridos, eu me lembro de Yeshua entrando numa sinagoga, endireitando uma mulher e dizendo: não haveria eu de lutar contra esse espírito de Rassatã que mantém essa mulher aprisionada por 18 anos, ela era encurvada como uma corcunda, não é? Então, queridos, nós devemos compreender que aquela mulher, ela estava opressa de um espírito maligno, não dizer que aquela mulher estava em pecado, não é, queridos? Nós vemos ali Jó, não é? Nós vemos Jó ser acometido de enfermidades terríveis, não de pecado, viu, queridos? Mas da opressão de Rassatã. Então, você que gosta de caluniar os irmãozinhos, de falar que a pessoa está doente por causa do pecado não sei de quem, que já vamos aproveitar aqui para dizer que não é bíblico o que você está dizendo, porque Elisha, que você conhece como Eliseu, morreu doente. Ele não foi curado, ele morreu doente. Serviu o Senhor toda a sua vida, desde que recebeu a porção dobrada de Elias, que não morreu. Eliarro não morreu, não é? Joás, rei de Israel, decidiu visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, não é? Quem me vê com essa expressão, sempre, quem está mais próximo de mim, quando eu estou com algum problema muito sério, alguma pressão muito grande, eu falo sempre cavalos e seus cavaleiros, que são justamente a frase original que o rei Joás disse, não é? O que nós vamos fazer diante de uma situação de opressão como essa, não é? Então, lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse o rei de Israel: retese o arco, e ele o fez. Então Eliseu lhe disse, pôs as mãos sobre as mãos do rei, me disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Elisha: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios e a feca até os consumir. E disse ainda: toma as flechas. Ele tomou então, disse o rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até o consumir, porém agora ferirá somente a eles 3 vezes. Então, queridos, criou-se uma doutrina, a doutrina do ato profético. Por causa deste texto, se criou uma doutrina do ato profético. Tá bom? Por causa deste único texto em todas as escrituras sagradas, sem ter uma orientação de Adonai, em lugar algum de que você possa chamar a existência coisa que não existe. Queridos, além de tudo, usam esse texto para que nós chamemos a existência as coisas que não existem. Queridos, nós chamemos a existência as coisas que não existem. Vamos ler o texto? Que o Eterno tire minha indignação, para eu poder fazer esse estudo. Romanos 4,16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja, segundo a graça,
a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para o que está no regime da lei, mas também para o que é da fé que teve Abraão, não é? Aqui fala claramente que existem dois povos, um que vive sob o regime da lei e o outro que vive pela emuná, pela fé, porém guardando os mandamentos, não é? Perante aquele o qual creu, e Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Queridos, quem é que pode chamar à existência o que não existe, queridos? É o teu ato profético, hein? Misericórdia. Vocês acham honestamente que Elisha fez alguma coisa por ele mesmo, queridos? Era uma coisa extremamente natural e até hoje eu tenho justamente um amor pelo teatro, pela importância da representação de coisas para ministração, queridos, não é? Nós podemos dizer que o Eterno sempre usou de representações. Vamos ler comigo, queridos? Vamos ler, porque eu queria que as pessoas fizessem esses outros atos proféticos também, não é? Ishaiahu 20, versículo 1, Isaías 21, no ano em que Tearã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Shaiarro, filho de Amós, dizendo: vai e solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. E assim ele fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Shaiarro, meu servo, andou por 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços quanto velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Queridos, você já imaginou o Eterno hoje mandar alguém ficar pelado por 3 anos? Hein, queridos? Já vai ser preso por atentado violento ao pudor, não é? Não é? Atentado violento ao pudor. Queridos, vocês precisam ter discernimento do que é uma representação profética que o Eterno mandou. Não é eu, não. Agora eu vou pegar profeticamente, tá bom? E vou dar um vestido de noiva para minha tia-avó, não é? Que nunca se casou, e vou dizer: tia-avó, assim diz o Senhor, você vai se casar, você vai arrumar um marido. Queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, da onde que se tirou isso, queridos? Da onde que está tirando esse tipo de coisa? Que por meio de um ato profético você traz a existência. Você traz a existência. Ah, meu querido, tem alguma coisa muito errada nessa teologia. Somente um pode trazer à existência as coisas que não existem. Somente um. E o nome dele é Adonai Tsevaot. É o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Bendito seja ele, Baruch Hashem. Queridos, eu fiquei impressionada, porque ninguém quer andar pelado igual Ishaiahu, mas as pessoas querem fazer atos proféticos para outras pessoas, sem doutrina. Não tem base bíblica alguma nisso, queridos. Me mostra lá que está escrito. Então você fará um ato profético. Só me acha esse texto nas Escrituras, que eu me redimo aqui publicamente, eu peço perdão. Me acha nas Escrituras que você tem de fazer um ato profético. Me mostra. Me mostra isso, queridos. Ezequiel 4:4, o Eterno manda Ezequiel dormir de um lado esquerdo e colocar a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Durante os números de dias que deitares, levará sobre ti a iniquidade dela. Todos os profetas do Eterno, queridos, todos eles. Imagina o que é você dormir de um lado só, depois você vai dormir do outro lado só. Você imagina o que é o Eterno virar para você e fala para ele: agora você vai cozinhar sobre as suas fezes. Esse ato profético você não quer, né? Cozinhar sobre as suas fezes você não quer. Aliás, nem o profeta quis. Ezequiel 4:9, toma trigo, cevada, favas, lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás, da tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, o tempo determinado, bolos de cevada, e assará sobre as fezes do homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre todas as nações para onde eu lançarei. E então disse: ah, Senhor meu Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora eu nunca comi nem animal morto, nem mesmo dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então o Eterno disse: então está bem, troque então o esterco humano o estrume humano por estrume de vacas, mas sobre elas preparará o seu pão.
Queridos, esse ato profético ninguém quer, né? Não é? Você precisa compreender que isso não é ato profético, isso é ordem ao profeta. É ordem ao profeta. Você não vai ter dúvida do que o Eterno mandar fazer. O Eterno manda fazer determinada coisa. O Eterno me mandou, eu não vou ensinar aqui, sabe por quê, gente? Vira doutrina. O Eterno me ensinou a fazer uma coisa para que a minha filha fosse curada de uma coisa que ia virar câncer. Ela tinha pólipos no intestino. O Eterno me orientou a fazer determinada coisa, não é? O Eterno, ele mandou o profeta Ishaiarro dizer para o rei Ezequias que ele colocasse pasta de figo sobre a úlcera. Isso não é ato profético, queridos. Isso é a ordenança do Eterno, não é? E Yeshua mandou trazer perante ele as talhas de água. Isso não é ato profético, queridos. Isso é palavra profética de um profeta autêntico. Um profeta que na vida dele já se demonstrou que ele é profeta, que aquilo que ele diz acontece, que aquilo que ele está falando, que ele está interpretando diante de Adonai, aquelas coisas realmente vêm a tornar-se verdadeiras. Não é, meu querido e minha querida? Isso não é ato profético, isso é a ação do profeta. Você que não tem um chamado de profeta, você não é profeta, você não profetiza. Você que não tem uma profecia sequer que você possa dizer, olha, o Eterno me disse isso e isso assim aconteceu, e que você tem o testemunho de pelo menos 2 pessoas na sua vida para testemunharem com você que é verdade o que você está dizendo, você tenha esse testemunho na sua vida, meu amado, minha amada, você pode dormir, andar pelado, cozinhar em cima do cocô, você pode fazer o que você quiser, meu querido e minha querida. Você não vai mover a mão do Eterno porque você está fazendo alguma coisa. Não, olha, só o Eterno pode trazer à existência as coisas que não existem. Não é? Nós temos outra situação de uma ação profética, não é? De um profeta atestado, era conhecido e reconhecido como profeta, não é? Olha só, Atos 21:10, demorando ali alguns dias, desceu da Judéia o profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios mãos e pés, declarou, isto diz a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não é? Olha só, assim os judeus te farão em Jerusalém, farão ao dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aquele lugar, rogamos a Shaul HaShalih, apóstolo Paulo, que não subisse a Jerusalém. E ele fica muito bravo com eles. Ele fala, o que vocês estão fazendo, me contristando meu coração? Eu já sei disso aí, o Eterno já me contou que isso vai acontecer, e é para isso mesmo que ele me enviou para lá. Entende? O profeta trouxe uma mensagem que não foi, de maneira nenhuma, uma atuação para demover o outro profeta, não é? Então, um profeta pode vir para mim, um profeta testado, comprovado, profeta aprovado do Senhor, vir para mim me trazer uma palavra e o Eterno me dizer para mim como profeta, aprovada, atestada e provada no fogo do Eterno, e eu dizer, eu sei que isso vai acontecer. Mas é isso que eu tenho de fazer. Vai acontecer mesmo. Tu és profeta, porém é para isso que o Eterno me manda para Jerusalém. Difícil, não é, meu querido e minha querida? Muito difícil, não é? Vamos a outra ação, ato profético? Não, ação profética, querido. 1 Reis 17:8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenarei uma viúva que lhe dê comida. Então se levantou e foi a Serepta. Chegando na cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traz-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, me traze também um bocado de pão da tua mão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu nada tenho cozinhado, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, vamos comer e morreremos. Então ele disse, não temas, vai e faz o que eu te disse. Primeiro faz para mim um bolo pequeno e traze-o aqui para fora. Farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Então, queridos, a ordem do profeta não é ato profético, queridos. O Eterno mandou fazer o negócio daquele jeito, queridos, né? Olha, o Eterno mandou uma vez, nós vimos
Eu não vou falar, queridos, porque aí vira doutrina, você vai querer fazer em casa. Mas o Eterno mandou a gente comprar uma coisa para um filho nosso e ungirmos aquela coisa, não é? Não vou nem explicar o que foi, não é? E assim, tinha um mistério profético naquela ordenança que o Eterno estava mandando fazer, mas ele mandou fazer. Não era eu agora tomando uma atitude profética, eu vou marcar os números da Mega Sena aqui, Senhor, e profeticamente eu vou jogar na lotérica para eu ganhar, viu, Senhor? Ah, meus queridos, isso não é ato profético. Você concorda comigo? Eu acredito que está tendo uma loucura, gente. As pessoas estão pegando coisas, não é? E tendo atitudes completamente malucas, criando coisas inexistentes. Essa sim é trazer existência às coisas que não existem. Coisas do inferno. Colocando pessoas à mercê de espíritos malignos, queridos. Pelo amor do Pai. Então eu vou ter um ato profético. Olha, eu quero me casar com um tiozinho que não me conhece, mas eu vou comprar um vestido de noiva como ato profético. Ele está lá noivo de outra mulher, mas ele agora será meu, porque o meu ato profético vai tirar o tiozinho da Joaninha, que eles estão noivo, queridos. Olha, na minha época de infância, isso aí tinha outro nome. Era macumbaria, né? E tinha outro nome, queridos, né? Era um tal de amarrar na boca do sapo, o negócio lá, era o ato profético. Amarra o nome na boca do sapo, queridos. Isso daí, para mim, tinha outro nome, era feitiçaria, né? Agora tem outro nome agora, virou ato profético, não é? Daqui a pouco estão colocando o nome dos outros dentro da boca do sapo e falando que é ato profético, queridos. O que falta para isso? Não é? Muito cuidado, queridos. Olha, tem uma ação profética. Quando Yeshua falou para os discípulos, eles não fizeram, não é? Ele falou isso para o Shalerim, ele falou, olha, deem vós mesmo de comer. Lembra disso? Que foi na multiplicação dos pães e dos peixes? Ele falou para eles isso, ele deu uma ordem. Eles podiam ter feito, como Kefa fez, não é? Que ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei minha rede. Isso sim não é ato profético, é obediência ao profeta, queridos. É obediência ao profeta, é diferente, não é? E se ele jogou, se ele não jogasse, azar dele, ia ficar sem os peixes, ia deixar de alimentar muita gente, não é? Agora, Yeshua, quando falou para eles, dai vós mesmo de comer, e qual a resposta deles? A resposta deles foi uma resposta sem fé. Eles falaram, olha, Senhor, nós não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixinhos, não é? Romanos 4,16, não é? Nós vemos aqui essa questão clara que você tem de decorar, não é? Deus que vivifica os mortos, Romanos 4,17, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Só o Eterno chama a existência as coisas que não existem, meus queridos, não é? Olha, eu me lembro de Shaul Hashali, apóstolo Paulo, dizendo, não é, para o seu discípulo, dizendo para ele, olha, coloque um pouco de vinho na sua água por causa do seu problema de estômago, queridos. Nós temos de lançar mão de coisas. Ontem o Eterno me falou claramente com uma pessoa que estava ali na reunião de oração, que ele está com problemas de úlceras. O que ele tinha de fazer, que foi o mesmo tratamento que o Eterno me deu, folha de couve batida com meia cenoura de manhã coada. Você vai tomar isso por 3 meses, queridos, e você vai sarar. Não é um ato profético. Não é um ato profético, queridos. Olha, a missionária falou o seguinte, para eu curar de úlcera, eu tenho que fazer uma simpatia. Todo dia eu tomo uma folha de couve com meia cenoura batida no liquidificador e coado. E profeticamente em 3 meses eu estarei curado. Queridos, isso não é um ato profético, isso é um ato de sabedoria. Como Shaul Hashali mandou que se tomasse um pouco de vinho com água por causa da úlcera, não é? Por causa do estômago. Queridos, isso não é um ato profético, isso é sabedoria, é uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação do Eterno, como tratar, como ele faz com os médicos, queridos. Não é? É complicado, querido meu, querida minha. Não queira conduzir o Eterno a fazer o que ele não quer, não é? Se você vai fazer aí um ato profético para você se casar, saiba que você não está fazendo ato profético, você está fazendo uma simpatia, se você não é profeta. Não é? Se você está fazendo um ato profético para ganhar dinheiro, saiba que você está incorrendo a feitiçaria. Isso daí não é ato profético se você não é profeta, não é? Então, amados, nós temos de não dar ideia, nós temos de ouvir o que o Eterno quer dizer. Outra coisa, queridos, um profeta de fato, eu já falei, olha, pega aí no YouTube, eu tenho uma experiência gloriosa do Daniel e da Sun, assista,
assista, dizendo não à falsa profecia. No final desse vídeo eu vou deixar o link desse estudo, não é? Dessa experiência maravilhosa que eu tive com esse casal, não é? E nós temos outro, como tratar o falso profeta. Cuidado com essa gente, santo casamenteiro, que vive cheio de profecia, para você se casar com fulano, com ciclano, depois não dá certo, diz que Deus se enganou, tá, queridos? Que ele mudou de ideia, tá bom? O Renato, coitado do meu filho, se for nesse sentido, olha, ele tem umas 50 profecias, queria casar naquele ano, ou naquele mês, ou queria conhecer a mulher. Queridos, até hoje o Renato não conheceu ninguém, tá bom, queridos? Tudo profetada. Cuidados, queridos, não existe ensinamento bíblico para ato profético, não existe doutrina bíblica, não existe ordenança do Eterno na Torá, não existe. As ações do Eterno para Moshe, fala com a rocha, bate na rocha, não é? Fere a rocha. A outra atitude de Moshe, você joga lá a árvore dentro da água, que as águas vão se tornar doce. Queridos, isso não é ato profético, é obediência do profeta, queridos. É a obediência do profeta. Oh, meus amados, a que ponto nós estamos chegando? Eu estou surpresa. Agora, se o Eterno te disser alguma coisa para você fazer, e você tem o testemunho de que você é uma pessoa de Deus, como aconteceu comigo e com meu marido, em relação dos nossos filhos, e ele mandar você fazer uma coisa, ou como aconteceu comigo, com a minha filha, com a cura da polipose, isso não é um ato profético, queridos. É a obediência do profeta. Só o Eterno traz à existência as coisas que não existem. Se Ele mandou eu fazer aquilo, eu vou fazer, não é? O Eterno mandou a gente ter reunião de oração, nós temos reunião de oração. O Eterno mandou dar estudos bíblicos, nós damos estudos bíblicos. O Eterno mandou estar aqui na Rádio AME, eu estou aqui na Rádio AME com você todos os dias, para te ensinar o caminho que você deve andar. Meu querido, minha querida, isso não é ato profético, isso é obediência do profeta. Que você possa compreender, amados, e não se deixar levar por essas coisas absurdas. Daqui a pouco nós estamos fazendo feitiçaria, gente. Daqui a pouco nós estamos aí fazendo coisas abomináveis. Em nome de Yeshua, para com isso. Vai orar, de vez de fazer ato profético. Se o Eterno mandar você fazer alguma coisa, aí vai ser obediência do profeta. Você vai obedecê-lo. E tudo será, como foi na minha vida e tem sido até aqui, não é? Eu me lembro uma vez que o Eterno, eu não tinha já, eu tenho aqui esse estudo, vou deixar também aí para vocês o link disso, esse testemunho maravilhoso do meu marido contando sobre nós dois, não é, queridos? Como nós nos conhecemos e como nós nos casamos. Isso ali, queridos, não tem ato profético, é obediência do profeta. Nós ouvimos o que o Eterno falou para nós e nós obedecemos. Não temos mérito algum, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que o Senhor nosso Deus ordenou. Eu espero que você não caia nessas... Olha, queridos, não tem campanha, queridos, não tem campanha de 7 dias, campanha de 10 dias, queridos. A campanha da sua vida, segundo as Escrituras, é para a vida toda. É ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Não existem campanhas, meus amados. Existem ações regulares. Regularmente você tem que jejuar. Regularmente você tem que buscar o Eterno. Regularmente você tem de orar. Regularmente você tem de fazer as coisas que Ele te ordena para fazer dentro das Escrituras com clareza. Ordenanças claras. Não deixe as pessoas te enganar, queridos. Olha, queridos, a gente tem ali um ato profético de uma pessoa que eu amo no meu coração. Essa pessoa se fez lá de leão no palco, dizendo que era o ato profético do leão, e ela começou a fazer assim com o leão, e era o tal da coisa do leão, queridos, não é? E a unha do leão, e era a voz do leão, não é? Aí você pega lá, ato profético do Bonovox, igualzinho, queridos, vai ver lá, queridos, vai ver. Eu vou levantar isso aí, é que eu não posso, queridos, porque... Aí acaba difamando a pessoa de vez em quando. Mas pelo menos o link do Bonovox eu vou deixar para vocês. Vai, depois vocês procuram o resto, gente. Esse espírito, queridos, ele está aí para enganar a mim e a você. Em nome de Yeshua HaMashiach, vamos ser obedientes às Escrituras e observar somente o que nela está escrito. Vamos seguir a Adonai, vamos seguir a Ele, servi-lo em espírito e em verdade. Em nome de Yeshua, querido meu, querida minha, por favor, eu te peço que você... possa ouvir isso. Olha, eu estou com uma querida minha, nem vou falar quem é, não é? Uma pessoa muito amada do meu coração disse o seguinte: olha, a pastora estava grávida e o sonho dela era ter um menino,
e ela deu um terninho como um ato profético de que a minha pastora iria receber um menino. E aí, quando nasceu, era uma menina, queridos, imagina. Oh, meu Senhor. Queridos, isso imagina, queridos, amados meus, se alguém me fala que quer ter uma menina e está grávida de um menino, queridos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar para ele aceitar se for menino ou menina. Eu não vou dar um ato profético, não é? Dá de o ato profético dar certo e o menino ser menino virar homossexual, a menina virar uma homossexual. Depois, brincadeira, queridos. Eu estou falando para vocês que essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor, não é? Será que você pode compreender que não faz sentido, queridos? A pessoa que ela está citando é uma pessoa muito famosa. Nem vou citar, queridos, aqui. Mas deve ser essa pessoa mesmo que está disseminando esse veneno de bruxaria, feitiçaria, magia dentro da congregação do Eterno. Meu amado, minha amada, rompa com isso, não é? Até o meu querido aqui me disse que tem agora a tal mandinga gospel, gente. O Eterno tenha misericórdia da nossa alma, não é? Ele disse que os atos proféticos, a palavra politicamente correta seria mandinga gospel. Queridos, vamos procurar as profecias do meu querido David Wilkerson, não é? Ele fala que no final dos tempos, um sinal grande dentro da igreja seria que a igreja lançaria a mão de magias, feitiçarias e superstições. Leia lá o que o Eterno falou para um profeta que eu reconheço como profeta na minha vida pessoal. Vai ler o final dos tempos por David Wilkerson, não é? Eu até imprimi, está dentro do meu caderno de oração. Eu espero que você possa compreender, não é? E que você possa seguir na presença de Adonai, fazendo o que agrada aos olhos dele, aproximando a presença dele, não afastando, e dizendo para ele: amado da minha alma, só tu pode trazer à existência as coisas que não existem. Tá bom, meu amado e minha amada? Olha só.